Imagina você comprar uma casa, mobiliar, se mudar e quando já estiver no seu novo lar, você abre a torneira e de repente a água sai desse jeito. Foi isso que aconteceu com esse rapaz. E adivinha o que ele fez? Eu sou Thales de Menezes, advogado imobiliário, e vou te explicar tudo sobre esse caso. Peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui eu posto toda semana notícias sobre o mercado imobiliário, analisando elas sobre um aspecto jurídico. Esse é o diferencial desse canal. Esse caso aconteceu em Goiás. Aqui, a empresa responsável pelo abastecimento de água e o saneamento é a Saneago. Em 2022, Herbert comprou a casa onde todo este problema aconteceu. Desde a primeira vez que ele abriu a torneira, ele percebeu que a água saía cheia de barro. Ela era totalmente imprópria para o consumo. Na primeira semana ele não ligou muito, achou que era um problema momentâneo. Naquela região, de vez em quando isso acontece. Mas passou uma semana, duas, três e nada da água começara a vir limpa. Meses se passaram e até anos, então Herbert decidiu tomar uma iniciativa. Enquanto isso, os talões dos boletos para pagar as taxas de água vinham normalmente. E para evitar ficar com o nome tão sujo quanto a sua água, Herbert nunca atrasou o pagamento de uma delas sequer. Em resumo, em 2024, Herbert decidiu processar a Saneago. Desde quando ele se mudou em 2022 até o momento em que ele entrou com a ação, a sua água nunca veio limpa. Durante todo esse tempo ele teve que pagar por água suja. Então ele entrou com o processo pedindo uma restituição por todo o valor que ele pagou a Saneago nos talões de abastecimento e pediu também danos morais. Herbert dizia que se ele tivesse a opção, ele teria contratado outra empresa para pagar e receber o abastecimento de água. Mas como esse serviço é exclusivo, ele é obrigado a contratar a Saneago, mesmo o serviço dela sendo péssimo para ele. Então ele era obrigado a pagar por água suja, e isso é um absurdo. Em sua defesa, a Saneago disse no processo que sua água passa por rigorosos testes de qualidade e que ela obedece fielmente os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. Essa água parece respeitar esses padrões para você? O juiz analisou esse processo com cuidado e disse que era evidente que havia o fornecimento de água imprópria. Mesmo após reclamações e tentativas de resolução, a situação persiste, gerando transtornos e elevados gastos com filtros e manutenções. Ele explicou também que a Saneago juntou nos autos laudos que comprovam a qualidade da água. Mas esses laudos são a partir de junho de 2024, depois que Herbert já tinha entrado com a ação. A Saneago não havia juntado no processo nenhum laudo que demonstrava que antes desse período a água estava própria para o consumo. Ele explicou também que tal omissão forçou o autor a arcar com despesas recorrentes para a troca de filtros de água e a instalação de um filtro elétrico para viabilizar o consumo. E essa é uma despesa que ele não precisava ter, já que a culpa pela má qualidade da água é da Saneago e não do consumidor. Então o juiz condenou a empresa a indenizar o consumidor pelos danos materiais e os morais sofridos. Isso acontece pelo seguinte motivo. Quando falamos em indenização, precisamos explicar alguns detalhes. Primeiro, o artigo que trata sobre indenização é o 927 do Código Civil, que diz que quem comete ato ilícito, gerando danos a outra pessoa, tem que indenizá-la. Mas o que é ato ilícito? O artigo 186 do Código Civil explica dizendo que o ato ilícito é aquela ação que causa dano a outra pessoa sem que essa pessoa tenha esse direito. E podemos ver com clareza que nesse caso houve um dano evidente e quem causou esse dano não tinha esse direito. Portanto, o ato foi ilícito e precisa ser indenizado. Agora precisamos diferenciar dois tipos de indenizações, o dano material e o dano moral. O dano material é o prejuízo financeiro que a pessoa teve, as despesas que ele teve e o que ele deixou de ganhar. Esse prejuízo precisa ser provado para que o juiz conceda a indenização. Já o dano moral é o ressarcimento por todo o desgaste psicológico que essa situação trouxe para a vítima do dano. Trata-se de uma reparação pela humilhação e tristeza que esse caso lhe gerou. Esse valor quem decide é o juiz. Nesse caso em específico, Herbert demonstrou no processo que ele pagou cerca de R$ 7.000 a Saneago através dos talões que ele recebia todos os meses em sua casa. Então, desde 2022 até em 2024, depois que ele entrou com a ação, ele teve que pagar por água suja. E este valor somado dava aproximadamente R$ 7.000. Esses foram os danos materiais que Herbert teve. E esse é o valor que o juiz condenou a empresa a restituir a ele. Já com relação aos danos morais, o juiz condenou a empresa a indenizar Herbert no valor de R$ 10.000 por todo o desgaste psicológico que essa situação causou a ele. O juiz explicou que a ausência de água potável
configura uma violação do direito básico ao saneamento, causando sérios prejuízos ao cotidiano do autor. Morar em um local por 2 anos usando uma água suja é algo muito sério, principalmente quando você paga por ela. Então, uma indenização era devida sim. Dessa forma, a empresa foi condenada a pagar ao consumidor cerca de R$ 17.000 por ele ter usado água suja durante 2 anos. O que você achou dessa decisão? Concorda com ela? Acha que ela foi justa? Comente aqui embaixo. E se ficou qualquer dúvida sobre esse tema, também comente aqui que eu vou ter prazer em te responder. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dessas 2 indicações que eu estou colocando na tela. Em uma delas eu falo sobre as imobiliárias do PCC. E no segundo eu te explico o que fazer caso alguém invada o seu terreno. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.